Boa tarde, meus alunos, boa tarde, queridos alunos. Na aula de hoje, nós iremos apresentar aí as coordenadas geográficas. Coordenadas geográficas da disciplina Cartografia Aplicada ao Ensino de Geografia. Disciplina esta que é ministrada pelo professor Dr. Julien Marius. Os acadêmicos / professores são eu, Fábio Neves, Jennifer Costa, Clisma Firmino, Luciana Rodrigues, Silmara Frota e Tênio Farias. Bem, pessoal, para início, nós iremos começar com essa pergunta aí, coordenadas geográficas, né? O que vocês entendem por coordenadas geográficas, né? Então, eu vou fazer aqui uma breve leitura do conceito do que são as coordenadas geográficas. Elas são linhas imaginárias, onde elas não são visíveis, né? Pelas quais a Terra foi cortada. Essas linhas são chamadas de paralelos e meridianos. Através das coordenadas geográficas, é possível estabelecer localizações precisas de qualquer parte do planeta. Ou seja, quando um avião sai do Brasil para chegar lá nos Estados Unidos, ele segue as coordenadas geográficas através do GPS. Assim, todas essas tecnologias, as que têm smartphone em celulares e demais aparelhos eletrônicos. Aí na imagem que vocês estão vendo aí é um mapa mundi, onde o título do mapa são as coordenadas geográficas, e se vocês observarem no mapa, ele está todo quadriculado, né? Cada quadradinho desse é denominado de uma coordenada geográfica. Ou seja, o cruzamento de uma linha com uma coluna, ou seja, de um paralelo com um meridiano, forma uma coordenada geográfica. Cada pontinho, cada cruzamento desse aí, ela vai dar um número no GPS ou em um aparelho similares a eles, onde vai estar lá um número, vamos imaginar 30 graus leste ou 40 graus sul. Isso é uma coordenada geográfica onde, se você seguir o traço onde ele pediu, vai justamente chegar no ponto onde ele indicou. Alguma dúvida, pessoal? E aí nós temos a legenda, onde cada cor dessa representa um continente. E ao lado aí nós temos a bússola, onde ela está indicando o norte, que é o ponto de referência das coordenadas geográficas. Próximo. Noções de lateralidade. Para representar essas noções, como vocês podem ver na imagem, estamos usando a rosa dos ventos, que foi um mecanismo utilizado para indicar direção geográfica de embarcações. Um exemplo disso, servir para indicar a localização exata em mapas. Foi criado no século XIV para indicar a direção dos ventos vindo do mar Mediterrâneo. O nome do aparato foi originado pela forma assemelhada à de uma flor. Possui 8 direções principais, porém existem modelos que são ainda mais completos, apresentando 8 direções secundárias e 16 direções complementares. Logo, são 32 pontos de divisões. Mas trabalharemos apenas com os pontos cardeais, como vocês podem ver na imagem, norte, sul, leste e oeste. Eles têm como base a direção norte, representada pela sigla N, que aponta para o Polo Norte. A direção oposta ao norte é o sul, representada pela sigla S. E as outras duas direções básicas são o leste, representado pela sigla E, ou pela sigla L, ou E, que é uma sigla inglesa, e seu oposto, oeste, representado pela sigla O, ou W, que é uma sigla inglesa também. O leste é a direção em que surge o Sol, quando este se encontra frontalmente localizado ao plano da linha do equador terrestre. O oeste seria exatamente oposto ao leste. Então, essas subdivisões entre norte, sul, leste e oeste servem para mostrar precisamente as localizações e orientações espaciais. Próximo. Paralelos e meridianos. Os paralelos e meridianos são as linhas imaginárias traçadas ao longo da Terra, utilizadas em muitas funções cartográficas, principalmente em coordenadas geográficas.
Essas linhas são traçadas sobre o globo terrestre no sentido horizontal e vertical. Os paralelos formam círculos concêntricos, enquanto os meridianos formam semicírculos. Como podemos ver nessas duas imagens que tem desses dois globos, os paralelos eles estão na forma horizontal e os meridianos ele está na forma horizontal ou vertical, perdão. O paralelo mais importante é a linha do Equador, que divide a Terra em dois hemisférios, norte e sul, sendo considerado o círculo máximo da Terra. Além deles, temos mais 4 paralelos com os nomes próprios, que são Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, Círculo Polar Ártico e Círculo Polar Antártico. Através dos paralelos, é possível localizar a latitude, que é a distância em graus de qualquer ponto da superfície terrestre até a linha do Equador. Latitudes negativas e latitudes positivas. As negativas se referem aos lugares localizados abaixo da linha do Equador, ou seja, no hemisfério sul, que também pode ser chamada de astral ou meridional. Já as latitudes positivas, elas se referem aos lugares localizados abaixo da linha do Equador, ou seja, hemisfério norte, que pode ser chamado também de boreal ou setentrional. Os meridianos, diferentes dos paralelos, que são círculos completos, os meridianos são representados por metade de um círculo. O principal é o meridiano de Greenwich. Sendo assim, é a partir dele que é medida a localização de uma região. A partir dos meridianos, localizamos a longitude, que corresponde à distância em graus de algum ponto na superfície terrestre de Greenwich. E assim como as latitudes, as longitudes podem ser consideradas como longitude positiva e longitude negativa. A positiva, ela é pontos localizados no hemisfério leste ou oriental. A longitude negativa são os lugares localizados no hemisfério oeste ou ocidental. Próximo. Neste próximo slide, a gente percebe que as linhas horizontais e verticais elas estão cruzadas, ou seja, os paralelos e os meridianos eles estão cruzados um de encontro com o outro. E quando eles se encontram, eles formam as coordenadas geográficas. Próximo. Então, conforme nós já aprendemos até aqui, as coordenadas geográficas, elas compõem um sistema de localização através de linhas imaginárias, não é? Como a gente já viu até aqui, havia uma necessidade muito grande de se localizar determinados pontos no planeta. Por isso que se criou esse sistema de linhas imaginárias para que se pudesse localizar determinados pontos no espaço. Como elas são representadas, principalmente o paralelo principal sendo a linha do Equador, na horizontal, e o meridiano principal sendo o meridiano de Greenwich, na vertical. Conforme vocês podem acompanhar aí no mapa, nós temos duas linhas, uma na horizontal e uma na vertical em maior destaque, né, com uma espessura maior e mais escuras, respectivamente as latitudes e longitudes de a linha do Equador e o meridiano de Greenwich. E também conforme esse sistema, a gente percebe que o ponto de intersecção exatamente entre uma latitude e uma longitude é o que vai dar origem a uma coordenada geográfica. Por exemplo, nesse mapa a gente percebe que as latitudes, as linhas na horizontal, estão divididas em intervalos de 10 graus, e as longitudes, que são na vertical, divididas em intervalos de 20 graus. Como que a gente pode ler isso, né? Como é que se forma uma coordenada geográfica? Como é que eu vou identificar um determinado ponto a partir do cruzamento dessas linhas? A gente tem, por exemplo, o ponto A. O ponto A, ele está localizado, né, numa intersecção entre duas linhas, uma vertical e uma horizontal. Eu sei que tem um valor 50 na linha horizontal que passa no ponto A. E eu sei que tem um valor de 100 na linha que passa na vertical do ponto A. Mas e aí? Como que eu posso ler isso?
eu posso ler da seguinte maneira. Eu tenho que identificar primeiro a latitude. As latitudes, elas se referem aos pontos que estão localizados na horizontal, sendo acima da linha do Equador norte e abaixo da linha do Equador sul. Eu percebo que a linha 50, a horizontal, está abaixo da linha do Equador. Sendo assim, subentende-se que o ponto A está na latitude de 50 graus ao sul. Da mesma maneira, a linha 100, que passa pelo ponto A, ela está na vertical, à direita do marco zero de Greenwich. Então, à direita, a gente sabe que é leste. Então, dessa forma, a gente entende que a direita é leste e a esquerda é oeste. Portanto, se está na direita, ela está se tratando de 100 graus ao leste. Então, como que ficaria a minha coordenada após eu identificar latitude e longitude desse ponto A? Ficaria 50 graus sul e 100 graus ao leste. Só que pode aparecer também, em alguns casos, uma nomenclatura diferente, sem o nome dos pontos cardeais. Pode aparecer em sinais positivos ou negativos. No caso, os positivos para norte e os negativos para sul, no caso dos paralelos, e no caso dos meridianos, os positivos para leste e os negativos para oeste. No caso, como está os 50 graus de latitude está ao sul, ficaria negativo, 50 graus negativos. E como está os 100 graus a leste, a gente sabe que ficaria positivo normalmente. Então, como que eu leria dessa outra forma, sem a nomenclatura dos pontos cardeais? Eu leria menos 50 graus e 100 graus positivos normal. Da mesma maneira, a gente pode perceber também no ponto H que ele está um pouco diferente. Por quê? Porque ele está exatamente no marco zero da linha do Equador. Isso me dá uma denominação diferente, porque ele não vai se referir nem a hemisfério norte, nem a hemisfério sul. Ele vai ser lido simplesmente 0 grau. Então, o ponto H está a 0 grau. Em relação ao meridiano, a linha vertical é o valor de 140 graus que perpassa no ponto H. Dessa forma, eu percebo também que ele está à esquerda, ou seja, ele está no hemisfério oeste. Dessa forma, eu leria: o ponto H está localizado a 0 graus, 140 graus oeste. Se tivesse na nomenclatura de negativo e positivo, eu leria 0 graus menos 140 graus, a localização exata do ponto H. Próximo slide. Aqui a gente também vê uma forma mais simples de se trabalhar em sala de aula, no caso da falta de um planisfério, de uma representação em 2D oficial, a gente pode trabalhar dessa maneira. O aluno aqui, a gente percebe que ele desenhou o mapa, e dessa maneira ele representa a linha do Equador pela linha vermelha, que é o paralelo principal, e o meridiano de Greenwich com a linha na vertical em verde. Dessa forma, representando alguns pontos onde se pode usar para fixar o conhecimento adquirido em sala de aula e levar para uma prática. Próximo. Bem, pessoal, após a ministração dessas aulas, pelos nossos nobres professores, colegas de profissão, nós queremos inserir também a prática. E como que nós vamos fazer isso? Através de um jogo. Esse jogo, ele tem por finalidade contribuir para que o aluno possa entender melhor e dessa forma ele fixar de uma forma que ele venha a ter as noções de lateralidade com maior facilidade. E para a gente prosseguir, eu vou precisar convidar um colega, né? O Clisman. O Clisman está junto conosco nessa empreitada. E como vocês podem ver aqui com o mouse, com o cursor em cima, nós vamos ter algumas cartas com as perguntas, né? Onde o professor irá fazer essas perguntas e o aluno vai estar de posse desse mapa para conseguir identificar o local, né? Ou seja, tudo aquilo que ele aprendeu na retórica, né? Tudo aquilo que foi ministrado para ele durante
a aula expositiva, com os recursos que foram utilizados, ele vai colocar em prática para ver se ele fixou, se ele aprendeu realmente como identificar. Então vamos lá. Clisma, você está aí na escuta, Clisma? Partindo do ponto 20 graus sul e 60 graus oeste, ande 40 graus oeste e 60 graus norte. Por gentileza, Clisma, onde você chegou? 40 graus norte e 100 graus oeste. Muito bem. E continuando o jogo, nós vamos partir agora do ponto 40 graus norte e 80 graus leste, onde o Clisma vai andar 20 graus sul e 40 graus leste. Clisma, onde você chegou, meu amigo? ...20 graus sul e 120 graus leste. Então, vejam aí que o Clisma, ele conseguiu identificar, através desse mapa que nós estamos vendo aí, as coordenadas geográficas. E é interessante porque quando o aluno ele está praticando esse joguinho, ele consegue ter uma compreensão melhor, né, daquilo que nós temos aí ensinando as coordenadas geográficas. Eu espero que todos que estavam ouvindo, que estavam nos assistindo até o momento, também possam ter compreendido. É algo que não só os professores muitas vezes têm alguma dificuldade para estar repassando aos alunos, como também existe a problemática do aluno conseguir entender, né, compreender melhor as coordenadas geográficas. Então, além da aula expositiva, é necessário, é muito bom quando nós temos a oportunidade de inserir um jogo interativo, onde possamos ali contribuir de uma forma ainda mais dinâmica com os nossos alunos e eles possam assim entender as coordenadas geográficas. Nosso muito obrigado e até a próxima, se Deus assim nos permitir,